Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmão. Antes de entrarmos na nossa mensagem, queremos primeiramente agradecer à nossa igreja, à nossa paróquia, à nossa direção paroquial, na pessoa do nosso pastor Daniel, por nos permitir estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Queremos desde já louvar ao Senhor por nos dar essa oportunidade eu não diria muito bem pregar, mas sim partilhar um pouquinho daquilo que é a palavra do Senhor, daquilo que está incomodando o meu coração. E como de costume, sempre que eu venho para pregar, ou sempre que eu estou para pregar, eu sinto a necessidade de fazermos aquela oração que nós encontramos em Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, verso 18, já que é canção. Porque o salmista aí faz um apelo a Deus que eu vejo que é necessário para nós também que vamos ouvir a palavra do Senhor. Que é suplicar a Deus que Ele desvende os nossos olhos para que a gente consiga ver as maravilhas da lei de Deus. Então vamos orar, peça isso ao Senhor, que o Senhor possa desvendar os teus olhos, que o Senhor possa abrir a tua compreensão para entender aquilo que há de maravilhoso na sua palavra, para entender aquilo que é necessário compreendermos no dia de hoje, na palavra do Senhor. Ore por ti, ore para que o Espírito Santo possa falar para nós no dia de hoje. Amém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, assim como o salmista que suplicou, Senhor, desvende os meus olhos para que veja a maravilha da sua lei, também estamos aqui nesse púlpito, Deus, antes de começarmos a ministrar a sua palavra, antes de começarmos a refletir naquilo que está escrito na sua palavra, pedir, Senhor, desvenda também os nossos olhos, para que não seja simplesmente mais um dia, mas sim possamos compreender aquilo que é a sua palavra, aquilo que é a sua vontade, aquilo que é a sua mensagem para nossas vidas. Nos ajude, Pai Santo, a sairmos daqui alimentados pelo Teu Espírito Santo, por intermédio da sua palavra, Senhor. Permita que o pregador não fale simplesmente aquilo que ele pensou, deseja, mas sim que seja o Espírito Santo a usar-nos para comunicar à sua igreja, para falar à sua igreja, Senhor. Nós suplicamos, desvende-nos, ó Pai, os nossos olhos. Desvende, Pai Santo, nos dê entendimento da sua palavra, para que nós possamos olhar para ela e dizer que é maravilhoso, que é prazeroso meditarmos e refletirmos naquilo que é a palavra do Senhor. Assim nós oramos e suplicamos. Amém? Amém. Amém? Amém. Espero de coração que o amado tenha feito a sua oração e não depender da minha oração. Nós estamos no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, no seu capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. E como lemos, este momento é um dos momentos em que Lucas está a narrar aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus ensinou. Quando nós começamos nosso ministério aqui na paróquia Jesus Fé, 2023, nós fizemos um censo, um levantamento, para compreendermos qual é a compreensão da igreja, pastor, concernente o nosso entendimento daquilo que são parábolas, daquilo que são ensinos de Jesus. Por surpresa nossa, o resultado foi negativo. Quase todos os jovens que assinaram aquela ficha do censo que nós fizemos ali na Cidadela, quando teve aquela atividade, quase todos não conseguiram contar parábolas de Jesus. Estamos numa igreja cristã, somos conhecidos como cristãos, mas se a gente perguntar agora a cada membro da nossa paróquia, conte-nos alguma parábola que Jesus contou, que você conhece. Conte-nos alguma lição que você tirou de alguma parábola que Jesus ministrou. Porque é o ensino de Jesus. E no ministério de Jesus, quase todo o ensino dele foi por intermédio de parábolas. Infelizmente, o resultado talvez dirá ou mostrará que nós não estamos conectados, nós não estamos ligados, nós não estamos buscando ouvir realmente aquilo que Jesus Cristo ensinou. O nosso tema de hoje é cuidado. A sua vida espiritual está em risco. Cuidado, a sua vida espiritual está em risco. E eu peguei esse tema por causa da passagem que nós lemos aqui. O Dr. Lucas está mostrando um momento em que Jesus vai conversando com seus discípulos e conta-lhes uma parábola.
E parábola já foi ensinado aqui, que ela significa comparação. Parábolas são narrativas, são contos fictícios que vai comparando uma realidade conhecida pelo povo, aquilo que é conhecido por nós, e trazer alguma mensagem, alguma reflexão, tanto moral ou espiritual. Então, nesse momento, Jesus está contando uma história fictícia a esse povo. Mas essa história é uma história que para esse povo é uma realidade, ou seja, é algo que eles já conhecem, é algo que eles se identificam, é algo que eles têm noção do que é isso. É assim que funciona a parábola. Nos dicionários, só vi que parábola também significa provérbios ou adágio. Então, Jesus está a contar algo para transmitir alguma mensagem ao seu povo. E ele começa dizendo, versículo 2: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Então, a primeira informação que Jesus vai dando é que numa certa cidade existia um homem que era juiz. Para aquele povo, sabiam quem é um juiz. E nós também hoje, pela graça do Senhor, conhecemos quem é juiz, ou quem ocupa, ou tem o poder, ou cargo de um juiz. Infelizmente, Jesus mostra que esse juiz não temia a quem? Nem respeitava o quê? Bom, esse é como Jesus descreve esse juiz. Tem alguém que está sentado para julgar o povo, para dizer quem realmente tem razão, quem não tem razão, para dizer quem merece, quem não merece, para dizer que isso é certo, isso não é certo, para punir quem é o culpado, para inocentar quem é o inocente. Jesus está dizendo, mas esse homem não temia Deus e também não respeitava homem. E quando nós voltamos para a nossa sociedade, para nosso país, nós falamos, oh, como isso é tão real para nós, como isso é tão presente. Há cerca de 2000 anos atrás, já existiam homens assim, afinal. Por quê? Porque não é novidade para nenhum de nós. Nós todos temos visto muitos acontecimentos ocorrendo no nosso país, em que a sentença você olha e fala, calma, algum juiz determinou isso, decretou isso. Então, para aquele povo também era assim. Homens que ocupavam cargo, em vez de julgar retamente, ele julgava segundo a sua vontade, segundo o seu pensamento, segundo os seus interesses. Jesus destaca que esse homem não temia Deus. Sabemos todos nós que é Deus quem permite, ou Deus quem nos coloca onde nós estamos. Então era suposto esse juiz, estando naquele cargo, dizer, eu tenho que temer a Deus, porque foi Deus quem permitiu estar aqui. Porque foi Deus que me colocou aqui para julgar o povo. Porque é daí onde surgem os juízes. Se nós recuarmos no Antigo Testamento, estamos a ver Moisés liderando o povo de Israel. E era somente Moisés a julgar o povo de Israel, a punir os problemas que existiam no povo de Israel. Até que o seu sogro Jetro, vendo isso, vê que não. Moisés, calma, você vai se afadigar, você vai morrer cedo, se continuar a julgar todos os casos dessa nação que é tão grande. Faça diferente. Fica com os casos mais graves. E levante vários homens de cada tribo para que esses homens comecem a julgar os casos nas suas tribos. Naqueles casos que esses homens não conseguirem julgar, aí sim, transportam ou tragam para ti, você julga, Moisés, para que você não fique muito atarefado. Daí nascem os juízes. Então esses homens deveriam ter temor a Deus. Deveriam respeitar ao Senhor. Mas na parábola, esse homem não temia a Deus e nem respeitava os homens. Ele não quis saber o pensamento dos homens, a necessidade dos homens, quem está certo, quem não está certo, é simplesmente fazer aquilo que era a vontade dele. E depois Jesus continua dizendo, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Viúva também nós conhecemos, tanto quanto o povo de Israel também conhecia. Alguém que perdeu o seu marido, o seu esposo. E pelo visto, Jesus está mostrando alguém que perdeu o seu marido, não tinha quem pudesse o acudir. Não tinha quem pudesse o socorrer, pastor Jorge. Não tinha quem pudesse lhe ajudar diante dos adversários. E ela viu, já que tem um juiz, deixa-me correr para suplicar ao juiz, para que o juiz me proteja desse adversário. Então, a viúva aqui mostra para nós alguém indefeso, alguém necessitado. E quando nós olhamos nosso povo angolano, quantas pessoas indefesas estão recorrendo, clamando por socorro? Quantas pessoas indefesas estão suplicando por justiça?
Basta ligar a TV, assistir o programa Fala Angola, Zuela, Meu Povo, e tantos outros programas, para ver o povo ali suplicando justiça, justiça. É necessário que subam juízes tementes ao Senhor, juízes que respeitam os homens para se preocuparem realmente com a causa do necessitado, com a causa do povo. Enquanto sumirem homens que não têm temor ao Senhor, que não respeitam homens, que simplesmente olham pela sua ganância, infelizmente o povo vai continuar clamando justiça, justiça, e não vendo essa justiça sendo cumprida. Jesus continua a sua narrativa dizendo, e por algum tempo não quis, mas depois disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens e seu próprio juiz. Depois dessa senhora, essa viúva, clamar justiça, me ajude, me ajude, me ajude, faça justiça contra o meu adversário. Esse homem chega a um momento e diz, não, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, essa senhora está a me incomodar demais. Sim, eu estou aqui no cargo de juiz, eu tenho que decidir, tenho que tomar, tenho que olhar o caso e dizer realmente você está certo, você está errado, realmente você tem que pagar, você não tem que pagar. Mas o juiz disse, por causa do incômodo dessa senhora, de tanto falar, pedir, toda hora vir bater à minha porta, então vou só atender o pedido dele. Vou resolver esse caso para que ele não volte mais e me importune, para que ele não volte mais e me incomode. É engraçado que quase todas as parábolas de Jesus, a explicação vem sempre depois. A razão do conto da parábola vem sempre depois. Quase todas as parábolas de Jesus. Pode ler os livros dos evangelhos. Vai dar conta que Jesus primeiro conta a parábola, depois o povo, não compreendendo a parábola, buscam a Jesus dizendo, não, Senhor, o que isso quer dizer? Aí Jesus explicava o que isso significava. Mas nesta parábola é diferente. O primeiro versículo nos mostra a razão de Jesus contar esta parábola. Por isso nosso tema é cuidado. Sua vida espiritual está em risco. Porque Jesus diz assim, a palavra diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Outra vez. Dever de orar sempre, nunca desfalecer. Só mais uma vez. Dever de orar sempre, nunca desfalecer. Bom, então para Jesus falar sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos, ele conta isso que eu acabei de contar aqui. Esta parábola, essa ilustração, essa comparação, para mostrarmos a nós como cristãos, de que assim como essa mulher insistiu diante do juiz, buscou dia e noite, bateu a porta para ver a sua situação resolvida, assim também é suposto nós, os cristãos, orar sempre e não desistir. Nós cristãos somos chamados a continuar, a persistir, a permanecer na vida de oração e não desistir. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração? A igreja, como bem Jesus ensinou, essa casa será chamada casa de oração. A gente pergunta, quando nós vem aqui para realmente orar? Para realmente ouvir a Deus e orar. O que é que te traz à igreja? Porque segundo Jesus, é casa de oração. E se nós falarmos, vamos orar, bastou nós tema, já estamos frustrados. Está a demorar muito essa oração. Uns até dizem, nós não somos pentecostais. Mas essa é casa, segundo Jesus, de oração. Jesus está chamando a atenção aos seus discípulos. É necessário continuar, persistir, permanecer na oração. Talvez você pergunte, então o cuidado, sua vida espiritual está em risco, vem de onde?
Bem, vem do último versículo. Digo-vos que depressa, versículo 8, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sempre que eu leio isso, meu coração aperta. Eu fico preocupado com essa pergunta de Jesus para os seus discípulos. Ele começa dizendo, a Bíblia começa mostrando que Jesus está contando uma parábola para chamar a atenção ao seu povo de que é necessário permanecerem com uma vida de oração, de que é necessário continuarem a orar, a orar, a orar. Mais do que qualquer coisa, orem, não desistam. E ele depois mostra a razão que talvez poderia nos levar a parar de orar. Ele mostra a injustiça acontecendo no país. Um juiz injusto, um juiz que não teme a Deus. E nós, como cristãos de hoje, quando nós olhamos para a nossa nação, sinceramente, falando como homem, há muita coisa acontecendo que acaba por tirar vontade de orar, de frequentar realmente a igreja. Acontece tantas coisas que vai matando o nosso ânimo, vai nos esfriando. Você olha para o nosso país, muita injustiça. Cada um de nós tem seus problemas nas suas casas, enfrentando dificuldades, os pais tentando saber como vão conseguir alimento, sustento para a família. Em contrapartida, os próprios pais lutando porque tem um filho rebelde dentro de casa. Esse pai é da igreja, essa mãe é da igreja. Para além do problema social, tem um problema de casa. Meu filho não ouve, minha filha não ouve, não quer estudar, não quer andar no caminho do Senhor. E aí você se coloca a orar, ora, depois as coisas não começam a melhorar. E você começa a ver que então a solução não é mais orar. Para que continuar a orar se as coisas não estão a melhorar? Naquele tempo, orava muito pela nação. Porque é um ensino bíblico. Paulo instrui a Timóteo a nós orarmos pela nação. O próprio Salmo nos ensina a desejarmos a bênção para a cidade em que nós estamos. Sim, mas de um tempo para cá, a gente ainda ora com o mesmo fervor pela nossa nação. A gente ainda ora com o mesmo fervor pelas situações que estamos vivendo nas nossas casas. A gente ainda ora com o mesmo fervor pelas dificuldades que nós estamos enfrentando. Ou a gente chegou num nível, numa realidade, que a gente começou a duvidar se realmente Deus atende ou não atende às nossas orações. Se realmente Deus nos ouve ou não nos ouve. Se realmente Deus, se vale a pena orar mesmo ou não. Quando eu olho para a igreja e a expressão facial do povo de Deus me assusta, porque parece que nós já não estamos a vir na igreja com ânimo de realmente encontrar-se com o Senhor, com ânimo de realmente adorar a Deus. Talvez nós estamos a vir porque ainda falta aquele restinho de energia em nós. Alguns talvez estão a vir porque cresceram toda a vida vindo na igreja. Outros vindo porque o meu coro ainda existe. Não é mais para ter um encontro com Deus, não é mais para realmente me isolar, para estar na presença do Senhor. Não é mais para juntar-se com os irmãos e juntos buscarmos a voz do Senhor, juntos clamarmos ao Senhor. Não. Não é simplesmente porque tem um coro ali, enquanto o coro estiver ali, eu vou cantar. Tanto que se o coro não estiver escalado, também não faz sentido ir na igreja. Não faz sentido ir na igreja. Vai fazer lá o quê? Meu coro não está escalado. Eu não estou escalado para pregar, vou fazer o que na igreja? Como é que está a nossa vida? Porque Jesus aqui faz uma questão. Eu primeiro me perguntava, o que isso tem a ver? O que insistir em oração tem a ver com a pergunta que Jesus termina a parábola? Eu pergunto, quando eu voltar, realmente vou encontrar fé na terra? É o Salvador que está a perguntar a nós. É o nosso Redentor que está a perguntar a cada um de nós. Quando ele voltar, encontrará fé no seu coração. Quando ele voltar, mamã, encontrará mamã ainda com a sua fé em Deus.
Ou vai encontrar a mamãe, lavou as mãos. Meu pai, meu jovem, quando Jesus voltar, será que ele encontrará cada um de nós ainda firmes na fé? Aí você liga a oração a esse questionamento. Aí você liga o primeiro versículo a esse questionamento. A nossa fraqueza na oração, o nosso esfriar na oração, na compreensão que eu tenho do que Jesus estava a ensinar, ela significa que nós estamos enfraquecendo na fé. Ela significa que nós estamos abandonando a fé. Ela significa que nós já não estamos andando realmente na mesma dependência a Deus. Eu posso não orar, não tem problema. Eu vou na igreja. Não, Jesus está dizendo não. Não. É preciso termos vida de oração. Porque é ela que nos fortalece, é ela que revela que realmente nós ainda dependemos do Senhor. Essa mulher viu que não, a minha solução é o juiz. Eu vou continuar a bater a porta do juiz. Não importa quantos anos vai levar, mas eu vou continuar buscando a solução no juiz. Quando nós olhamos para vários problemas que nós passamos, Jesus continua a dizer, a solução continua a ser Deus. E se é Deus, nós precisamos continuar a orar a Deus, buscar a Deus, suplicar a Deus, ainda que leva 10, 20, 30 anos, não desistam de orar a Deus. Porque isso revela que você ainda depende do Senhor, que nós ainda dependemos dEle, que nós ainda esperamos por Ele. E Ele pergunta, quando eu voltar, será que vou encontrar ainda gente como essa mulher? Gente como essa viúva, que não desistiu de procurar pela solução no juiz. Recordando aqui que, embora termos um juiz, que Jesus levanta aqui como um juiz que não teme a Deus, que é injusto, nós sabemos que nosso Deus é o nosso Pai, é o Deus de amor, o nosso Deus nos ama e deseja o melhor para nós. Mas nós não podemos vos mentir, povo de Deus. Há situações que nós vamos orar, e não vamos ter o resultado, a resposta que nós queremos. É a conversão de alguém. Há essa possibilidade de você orar e essa pessoa se converter. Há essa possibilidade de você orar e essa pessoa se tornar realmente aquilo que era o desejo do coração. Mas também há a possibilidade de você orar e essa pessoa não se converter. Pai, mãe, infelizmente, é verdade. Há a possibilidade de vocês dobrar o seu joelho sempre, dia e noite, buscar a Deus pela solução do teu filho, da tua filha, e terminar a sua vida e aquilo não se resolver. Mas ainda assim Jesus está a falar, não desista. Continue nesta realidade, buscando a Ele. Nós precisamos ter uma vida de oração. Então, amado, cuidado. Cuidado. A sua vida espiritual está em risco. Eu não sei o que te leva a não orar. Eu não sei o que te impede ou te enfraquece. O que é que entra na sua mente e te fala, desista disso. Pare de confiar em Deus. Pare de esperar em Deus. Pare e busque outras soluções. E hoje nós temos uma igreja onde nós temos muita maneira de fazer as coisas acontecer, que não é segundo os caminhos do Senhor. Hoje nós temos uma igreja assim. Se nós pararmos e conversarmos com cada membro nosso, como é que conseguiu certas coisas que eles conseguiram? Como é que conseguiram certas posições que eles conseguiram? Nós vamos ouvir várias histórias, vamos falar, come on. Nós estamos perdidos, afinal. Porque nós já mergulhamos no mesmo sistema do mundo. Em Angola, para você conseguir, tem que fazer assim. Todos nós na igreja também estamos a fazer assim. Por quê? Porque nós esperamos, tentamos por oração, pela oração. Não está a funcionar. Epa, se a Bíblia não está a funcionar, se a oração não está a funcionar, se Deus não está a responder, fulano, não tens aí alguém lá dentro que, olha, eu tenho X, ele pode me facilitar. Não tenho. Tá bem, toma. A gente consegue, diz, graças a Deus, a gente conseguiu, porque Deus abriu as portas. É como nós estamos hoje. O que se revela?
Revela que nós perdemos a fé em Deus. Revela que nós não confiamos mais no poder de Deus. Isso revela que nós estamos enfraquecendo aos poucos. Porque era suposto nós permanecermos em Deus. Então, amado, quando Jesus voltar, como é que ele vai te achar? Vai te encontrar firme em oração? Ou vai te encontrar firme nos outros caminhos? Os amados que antes oravam realmente, antes buscavam realmente ao Senhor. Todos nós sabemos que o tempo está terminando. Todos nós sabemos que não temos muitos anos mais aqui nessa terra. E quanto mais vai se aproximando desses anos, Faraó, que é Satanás, vai apertando a situação das nossas vidas. Vai piorando a situação das nossas vidas. De tal forma que nós não consigamos mais respirar, a não ser decidir ou morremos em Cristo ou nos desviemos. Apocalipse vai mostrar que vamos chegar no mundo com essa realidade. Quando vamos falar sobre o sinal da besta, que vai ter um governo, se a interpretação for realmente esta, que vai dominar o mundo todo, na qual todos que quiserem comprar ou adquirir alguma coisa precisarão ter um sinal que é contrário àquilo que é o caminho do Senhor. Terão que decidir se vão aceitar a Cristo, viver por Cristo, ou se vão morrer à fome ou morrer por perseguição. Se ainda nem chegamos nesse tempo, nós já estamos a largar o barco, abandonar o barco, já estamos a abandonar a igreja, já estamos a abandonar a oração, já estamos a abandonar o nosso momento com Deus. O que será quando chegar essa fase? O que será de nós? Aí sim, para terminar, eu quero recordar convosco Romanos 8. A partir do versículo 31. Cânticos de vitória. Que diremos, pois, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo destaca tantas aflições, tantos problemas. O momento que não vamos ter condições, a fome. O momento que não vamos ter como comprar a nossa roupa, nudez, angústia, sofrimento. Paulo pergunta, quem vai nos separar do amor de Deus? Será que são essas situações? 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Todos os dias. Estamos cientes de que seremos perseguidos pelo diabo Satanás. Todos os dias. Estamos cientes de que o sistema depravado, o sistema caído deste mundo, vai criar uma lei, vai criar uma maneira de nos sufocar cada vez mais. Todos os dias nós estamos cientes disso. E vamos passar por perseguições. Porque estou certo de que nem a morte. Versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, amado, permaneça firme em oração. Que nada te abale, que nada remova-te do teu momento com Deus. Que nem a pressa desse mundo te remova daquele momento a sós com o Senhor. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos ter momentos a sós com o Senhor. Não simplesmente vir na igreja. É buscar em primeiro o reino dEle. É dobrar o nosso joelho nas nossas casas e buscar a face dEle. Ainda que o mundo piore, permanecemos dobrando os joelhos em Deus. Porque aquele que realmente nos amou não nos esquecerá. Cristo, que por nós morreu na cruz, prometeu que Ele voltaria e nos levaria para estarmos com Ele. A igreja não pode perder de mente, não pode perder o foco, a vinda de Jesus. Como Ele vai me encontrar? Como Ele vai te encontrar? Ainda com fé? Ou simplesmente um religioso que vem à igreja, mas que não dobra joelho a Deus? Eu creio que o Senhor ouve as nossas orações. Assim como aos olhos dele, um dia é como 1000 anos como um dia. Infelizmente para nós, um dia, 10 anos, 20 anos é muito tempo. Mas ele afirma que não é muito tempo. Então, cuidado, amado, que parou de orar. Cuidado, amado, que parou de buscar solução em Deus. Pensando que agora a solução é seguir o sistema do mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta nós abandonarmos a vida, a comunhão com o Senhor, por causa dos apertos da vida, apertos da sociedade, apertos do mundo, e perdermos a nossa alma. Cuidado. Sua vida espiritual está em risco. Que Deus possa nos fazer refletir nessas palavras. Amém?